Oi gente, aqui é a Rei, bem-vindos ao primeiro diário de leitura do projeto de leitura conjunta de Os Miseráveis, que estamos fazendo juntos aqui no canal. Esse então é o primeiro update de leitura da primeira parte que a gente combinou de ler agora em janeiro. Então agora, dia 13, já começa a segunda parte do livro que a gente vai ler durante o mês de fevereiro. Então todo fim barra começo de mês do projeto, né, que teve início no dia 13. Então todo dia 13 de cada mês vai ter o início de uma parte nova do livro. E em cada um desses dias 13 eu também pretendo trazer vídeos aqui pro canal com os updates de leitura sem atraso. Pode ser que ocorra um adiantamento ou um atraso ali no calendário, mas a ideia é que eu faça tudo no cronograma certinho, direitinho, pra gente ter esse update, né, de acordo com o cronograma do projeto também. Bom, eu já tô aqui munida do meu caderno de leituras, que é onde eu tô fazendo anotação dos meus diários de leitura, então é com base nisso daqui, e eu escrevi bastante, mas é com base nisso daqui que eu vou conversar com vocês, mas vamos lá. Pra quem não sabe, né, tá rolando um projeto de leitura conjunta aqui no canal de Os Miseráveis, e esses updates de leitura vão ser com spoiler. Então se você não quer pegar spoiler, aguarda que lá pelo mês de maio, mais ou menos, quando o projeto acabar, eu faço uma resenha assim, meio que fechando todo o projeto sem spoiler pra vocês. Então se você não quer pegar spoiler, eu sugiro que você pare o vídeo aqui e volte na resenha, né, sem os spoilers do livro. Vai demorar um pouquinho, mas vai ter. Bom, a primeira parte ali do livro, que é dividida em 5, né, vai ter o título de Fantine. E o primeiro capítulo ali já começa com um capítulo chamado Um Justo, que vai contar pra gente a história do senhor Miriel, né? Eu fiz algumas anotações aqui do que eu achei nessa primeira parte, que é o que vai me basear, assim, pra poder conversar com vocês. Mas, basicamente, o que eu achei desse primeiro capítulo, né, dessa primeira parte, que vai contar a história do senhor Miriel, de como que ele era antes de se tornar bispo, como foi a trajetória dele até se tornar bispo, sobre a índole dele, sobre como ele é enquanto bispo, né, os ideais, como além do seu tempo ele vai doar muito para as pessoas, especialmente para os pobres, muito dos seus bens físicos, né, os seus bens materiais. Então ele é um homem que não se apega a nada, vive com o mínimo de tudo, abre mão do máximo que pode, para o bem das pessoas, né, para, enfim, fazer o bem ao pobre, né, aquela pessoa lá que precisa de ajuda. Então ele é esse homem. E desde o começo do livro, né, nesse primeiro capítulo ali, a gente conhece muito desse homem, com detalhes, e no meu ponto de vista foi um detalhe bastante excessivo. Já nesse começo, assim, o livro não tava indo, sabe, não tava encaminhando tão bem, eu tava sentindo que a leitura tava indo bem devagar, porém foi todo um pano de fundo ali pra apresentar pra gente quem seria esse bispo, e no começo da história eu queria saber o que esse bispo teria a ver com tudo, né? Já que a gente tava sabendo de tanto assim a respeito dele, e daí mais pra frente a gente vai ter então a reintrodução desse bispo na história, né, em um outro contexto, e daí é mais fácil da gente entender, pelo menos pra mim ficou mais fácil entender o porquê que o autor apresentou tudo aqui. Então essa primeira parte faz mais sentido mais pra frente, né? Foi a impressão que eu tive. Apesar de ainda assim achar que essa primeira parte foi muito lenta, muito lenta, muito lenta. Fiquei algum tempo sofrendo nessa primeira parte, mas depois a coisa muda e pra mim a leitura fluiu muito mais rápido. E daí depois de Um Justo a gente já pula pro capítulo A Queda, que é o capítulo que vai apresentar a história do Jean Valjean, que tem todo aquele passado triste, sofrido. Parece que todos os personagens desse livro vão ter um passado assim um pouco sofrido, sabe? Então a gente é apresentado desse homem que desde muito jovem ali ajuda a trabalhar para manter a família. A gente fica sabendo então que ele tem essa irmã que é casada e que tem filhos, 7 filhos se eu não me engano, e que fica viúva, enfim, né, uma sucessão de desventuras, de coisas ruins que acontecem na vida dele. E ele acaba então ali por ser o principal provedor dessa família, né? É ele quem vai se preocupar o tempo todo em estar ali junto com a irmã, sabe, presente pelos sobrinhos, ajudando a sustentar os sobrinhos. E mais uma vez uma sucessão de desventuras vão acontecendo porque chega uma parte em que ficam sem emprego, né? A situação ali na França realmente não tá fácil, as pessoas estão literalmente na miséria, as pessoas estão cada vez mais perdendo emprego, pagando altíssimos impostos e se vendo literalmente no desespero. E esse é um caso do Jean Valjean. Para matar a fome dos seus sobrinhos, ele é levado a roubar um pão. E é nesse ato de desespero que ele vai ser pego e vai ser preso. Então ele vai ficar preso por algum tempo e por tentar fugir ali da prisão, ele vai acabar sendo preso outras vezes, vai passar 19 anos na prisão. Quando Jean Valjean sai da prisão, ele tá então muito amargurado, porém ele tem ali na mentalidade dele uma certa noção de certo e errado, sabe? Entre o que é certo e o que é errado. Ele sai então da prisão com esse cartão amarelo, buscando asilo, né, abrigo em tavernas, enfim, locais para se hospedar durante uma noite, porém ninguém
quer receber ele porque sabem que ele é um ex-presidiário, né? E daí vai criando, né? E daí vai se sucedendo essa série de infortúnios na vida do Jean Valjean. E esse livro, pra mim, assim, foi um exemplo explícito de causa e consequência que acontece dentro de um governo quando o Estado não rege por seus cidadãos, sabe? O Estado não foi capaz de propor a Jean Valjean, por exemplo, um emprego. Ele não teve capacidade de ter um emprego para se sustentar e sustentar sua família, o que levou ele ao desespero ali de cometer roubo, né? Ele roubou um pão, foi uma coisa, né, ridícula se a gente for parar pra pensar, mas foi um roubo que ele só cometeu por causa ali do desespero que ele sentiu ao ver a sua família passando fome. Mas aí a gente vem na causa e consequência das coisas, sabe? Porque se ele tivesse tido um emprego, ele teria condição de sustentar a sua família e não ter levado ele a roubar. Ao mesmo tempo, eu acredito que se ele tivesse sido julgado de forma justa, né, correta, a justiça teria enxergado que o que levou ele a roubar foi justamente o desespero, e também poderia enxergar ali a parcela de culpa do Estado na situação dos cidadãos de Paris daquela época, né, da França daquela época. E vale então a gente também ter um olhar ali pelo contexto histórico e político daquele período, que era bastante complexo, né? O livro começa em 1815 e nessa época Napoleão Bonaparte é quem está governando a França. Porém, antes disso, houve ali a Revolução Francesa, que foi um período muito conturbado na França, de muitas mudanças políticas, ideológicas, com viés iluministas. Então, tem ali todo um pano de fundo histórico muito complexo em que essa história se baseia, né? E vale também a gente lembrar, né, que no período ali da Revolução Francesa, que aconteceu mais ou menos uns 20, 25 anos antes da história que a gente tá lendo, essa revolução resultou em muita guerra, né? Além de muitas mudanças sociais e políticas e econômicas, também resultou em bastante guerra. E essas guerras tiveram sua consequência na sociedade, né? Muita pobreza, muita miséria, etc, né? Muitas coisas aconteceram em decorrência da Revolução Francesa, que tem sim o seu resultado na história que a gente lê hoje. Inclusive lá no livro do bispo, né, quando a gente tá conhecendo o bispo, tem uma passagem ali da história dele em que ele vai conhecer um homem que fez parte das pessoas que estavam guerrilhando no período da guerra. Eles estavam lá contra a monarquia. E tem ali, né, suas divisões, os jacobinos, etc, mas eram as pessoas que queriam acabar com a monarquia, trazer direito para o povo, né, de igualdade para todo mundo, enfim. Ele vai ter um diálogo muito interessante com esse senhor que vai deixar o bispo com certos questionamentos. E o bispo vai, inclusive, criticar as atitudes muito, drásticas que esses grupos tiveram contra o sistema daquele período, que resultou, inclusive, na decapitação do príncipe Luís XVI. E o homem vai contra-argumentar de uma forma muito lógica, sabe? De que tudo bem, se as nossas atitudes, as atitudes das pessoas que foram contra o sistema foi drástica, né? Foram atitudes drásticas, foram atitudes extremistas, por que não são extremistas também as atitudes dos governantes que estavam vendo seu povo passar fome e não estavam fazendo nada, que estavam exigindo taxas, né, impostos absurdos em cima daqueles que recebem muito pouco, enquanto o clero e a realeza estavam vivendo do bom e do melhor, sabe? Era uma balança social ali muito desigual. Então, o homem vai, inclusive, fazer com que o bispo se sinta, sabe, enxergando a coisa por outro lado, uma coisa que ele não estava fazendo até então. Ele enxerga muito horror no que resultou ali da revolução, porém ele não via a situação pelo lado das outras pessoas. E esse foi um momento que foi pra mim, muito gratificante da leitura, porque foi uma dualidade, de argumentos bastante lógica e que me satisfez bastante. Daí, partindo, né, indo adiante lá para o capítulo durante o ano de 1817, e é um capítulo que começa, muito chato, porque ele vai contar tudo o que acontece durante o ano de 1817. Não sei pra vocês, mas pra mim foi, horrível. Tem muita coisa ali que só quem realmente viveu na época vai fazer a ligação das coisas, ou quem é realmente um estudioso da França daquele período vai fazer a ligação das coisas, o que não é o caso, né, não é o meu caso. Então muita coisa eu só fui abstraindo, o que eu entendi, o que eu não entendi, paciência. Mas é um capítulo que vai apresentar pra gente já a Fantine e o grupo dela ali de amigos em Paris, né? Quando ela tá em Paris, ela faz parte de um grupo de 8 pessoas, né? Que são 4 casais. Ela tem ali o seu romance, né? O seu relacionamento amoroso, que é um homem, de certa forma, bastante... A palavra que eu usaria seria sem graça, porque ele é uma pessoa, muito sem graça mesmo, porém é a pessoa com quem a Fantine está.
Desde o princípio, a Fantine é descrita pra gente como uma moça muito bonita, com dentes perfeitos, do cabelo louro, etc. Muito simpática também. E como muitas pessoas desse período, semi-analfabeta. Ela, se não me engano, consegue ler determinadas coisas, porém não consegue escrever. Enfim, né, ela é apresentada pra gente já nesse capítulo e já no final desse livro a gente descobre que Fantine tem uma filha. E justamente quando a gente descobre que Fantine tem uma filha é quando ela está sendo abandonada por esse rapaz. E a partir daí que a coisa começa a ficar muito ruim pra Fantine. E eu preciso dizer, gente, que se a história de Jean Valjean me emocionou, a da Fantine me deixou muito mal. Porque é uma história realmente muito tocante, assim. A gente já conhece a Fantine nesse período em que ela tá com esses amigos, porém, depois que esse namorado dela vai embora, ela se vê realmente perdida com a criança e tendo que, sabe, sustentar a filha e viver do jeito que puder. E é quando ela vai, então, tentar buscar uma vida melhor pra filha em uma outra cidade, que é uma cidade que tá sendo ali meio que governada, né, sendo muito próspera por causa de um homem, que é o Senhor Madeleine. E já no começo, assim, a gente tem as nossas dúvidas, né, na verdade meio que certeza, porque o autor vai dando pra gente ali tudo nas entrelinhas de que esse Senhor Madeleine seria, então, Jean Valjean. Depois de muitos anos ali, depois que saiu da cadeia, Jean Valjean, então, teria se encontrado seu caminho, se ajustado, depois de ter passado, então, alguns bocados com o bispo, né. Ele teria, então, encontrado seu caminho, prosperado na vida e também estava ajudando a muitas pessoas, muitos pobres, principalmente ali nessa cidadezinha, que é pra onde Fantine tá indo com a sua filha Cosette. Quando, no meio do caminho, Fantine esbarra, né, em uma espécie de taverna e encontra lá uma senhora sentada com duas crianças que estão brincando. A Cosette, que é a filha dela, meio que instantaneamente começa ali a brincar com as crianças. E Fantine acaba então perguntando pra essa mulher se ela não cuidaria de Cosette por algum tempo, até que ela se estabelecesse, né, ela mandaria ele dinheiro para sustentar a garota. E esse casal, né, que tem a mulher e o marido, encontram na Fantine um jeito de extorquir dinheiro dela o máximo possível. E isso é nossa, é uma das partes que me deixa com mais raiva de toda essa história até o momento, sabe? Que aí quando ela chega na cidade, que ela consegue o emprego dela, que ela consegue, sabe, começar a se reerguer na vida e mandar dinheiro pra filha, por mais que seja demais, ela consegue mandar o dinheiro que o casal tá pedindo pra manter a filha dela. Justamente quando ela tá conseguindo, sabe, se reerguer, é quando ela vai cair de vez, porque pessoas maldosas ali vão sujar o nome dela e vão fazer com que ela vá pro fundo do poço. Ela dá tudo de si pra filha, sabe, pra manter a filha. Essa parte é realmente muito emocionante. Ela vende os cabelos pra mandar dinheiro pra filha, ela vende os dentes pra mandar dinheiro pra filha, e quando ela não tem mais nada pra vender, que ela já vendeu tudo que tinha, ela já vendeu seus bens pessoais, ela já vendeu até parte dela mesma, só sobra mesmo o próprio corpo pra vender, e é o que ela começa a fazer, e daí ela cai em ruína total. E é nesse momento, né, justamente no momento de crise ali, em que ela está sendo vivendo enquanto prostituta, é que Jean Valjean, né, o Senhor Madeleine, vai ter então esse contato mais direto com ela, vai começar a ajudar ela. Porém, é também nesse momento em que ela começa a ser ajudada, né, e que ela começa a nutrir esperança de ter a filha de volta, é que vai acontecer de Jean Valjean ser descoberto, né, enquanto um homem que lá no passado cometeu um crime e saiu impune. Então, é nesse momento em que ele vai justamente se entregar pra polícia, né, ele vai ficar numa dualidade ali absurda sobre se entregar pra polícia e deixar todo o bem que ele tava fazendo para as pessoas para trás, ou ele vai deixar que um inocente seja julgado em seu lugar e vai continuar fazendo aquilo que ele estava fazendo até o momento, ajudando as pessoas. É incrível como o autor vai narrar essa dualidade nesse momento, sabe, que ele não sabe o que fazer, para onde que ele vai. Ele decide então por se entregar para a polícia, e é nesse momento que essa primeira parte acaba, porque Fantine morre, né? Fantine, quando descobre que não vai reaver a filha, ela tem um ataque de histeria ali no hospital, bate a cabeça e morre. O senhor, né, o Jean Valjean vai ser levado preso, depois ele vai acabar sendo foragido, mas enfim, né? É dessa forma que a primeira parte acaba, e já acaba com um gancho enorme para a segunda parte, para o segundo livro, que me deixou assim muito ansiosa por essa leitura. E as minhas impressões da primeira parte do livro foram que, tirando ali o começo do livro, que vai falar sobre o bispo, que para mim foi um pouco mais lento, todo o restante do livro foi bem rápido, assim, uma leitura bem fluida e muito imersiva, eu diria. Porque o autor vai apresentar todos esses personagens que são muito cativantes, que tem um quê ali de que você não sabe exatamente quem são essas pessoas, que você precisa descobrir quem elas são durante a leitura. E ele também traz tudo nessa escrita que tem muito suspense, assim,
de que você vai descobrir um pouco mais pra frente o que tá acontecendo, ao mesmo tempo que ele vai dando dicas no começo. E principalmente, né, acima de tudo, todo o contexto que ele aborda junto com essa história é muito interessante, sabe? O contexto histórico, político, econômico, filosófico daquele momento, que assim, não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, não é nada que você precisa, oh meu Deus, ter estudado, sabe, a história da França antes de fazer a leitura, mas por outro lado, né, ao contrário disso, é muito informativo também. Então, pra mim, tá sendo uma leitura muito válida, muito gostosa de ser feita. Eu tava assustada no começo com o livro pelo tamanho, por ser um clássico, mas tá, assim, se mostrando uma leitura muito boa. E eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos, sabe, capítulos aí desse livro, que é Cosette, que, assim, sinceramente, eu não sei o que esperar desse livro, mas espero que as coisas aconteçam bem pra esses nossos personagens, porque eu já me apeguei emocionalmente a todos eles, sabe? Eu quero bem de todos eles, apesar dos pesares. Então, torço pra que a justiça seja feita pra esses nossos personagens e que as coisas se acertem pra eles. Então, era isso que eu tinha pra vocês no vídeo de hoje. Deve ter ficado muito longo esse vídeo, peço desculpas, porém, né, o livro é extenso e essa primeira parte do livro já é extensa, então, conversando sem spoilers, é isso aqui que eu tinha pra trazer pra vocês. Espero que tenham gostado. Deixa um curtir aqui se vocês gostaram e aproveita para se inscrever se você for novo e ficar por dentro das próximas novidades. Ah, e também não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você tá achando aí do projeto de leitura conjunta, caso esteja fazendo junto com a gente, ou caso você esteja aí também só acompanhando a gente, né? Então é isso que eu tinha pra vocês hoje, a gente se vê no próximo vídeo, um beijão e até lá, tchau, tchau!